Olá você, tudo bem? Essa é mais uma aula do professor Samuel, a continuação do nosso curso de filosofia dentro do segundo bloco, né? Nessa aula aprenderemos mais conhecimentos sobre a filosofia e desdobraremos mais o assunto ao longo de todo esse curso de filosofia. E essa é mais uma completude do nosso curso, tudo bem? Espero contar com a sua participação, com a sua curtida e ajude a propagar essa ideia. Novamente, dentro desse segundo bloco, e é importante que vocês adquiram o material que eu vou deixar disponível em links abaixo ou nos comentários aqui da rede social do YouTube, é importante que vocês adquiram o material que eu estou acompanhando todo o script desse material que eu desenvolvi para vocês, tudo bem? Estou colocando aqui alguns pontos. Hoje a gente vai ler alguns tópicos, né, e comentar algumas ênfases que eu quero fazer aqui para vocês dentro da leitura e do comentário que a gente pode realizar nesse momento, tudo bem? E para já introduzir o nosso assunto, eu gostaria de trazer aqui um conhecido filósofo, né, do mundo contemporâneo, Michael Foucault. Né? Ele traz duas ideias básicas para que a gente possa entender a filosofia. A primeira dessas ideias é que o conhecimento dentro da filosofia é algo que vem de fora. Vamos comentar essa primeira frase. O conhecimento é aquilo que o mundo exterior acaba influenciando dentro da gente. É algo que a gente aprende, digamos assim, com a experiência daquilo que já existe e daqueles que são mais experientes na vida. Então, o conhecimento, nesse caso da filosofia, é algo externo, algo que vem do externo para o interno. É algo que vem de fora para dentro. É o que nós conseguimos aprender. A segunda ideia dessa ideologia que Michael Foucault nos traz é que o conhecimento ele é a singularidade de cada uma das vidas. Ou seja, vamos comentar mais uma vez esse tópico, essa segunda frase. O conhecimento parte da particularidade de cada ser humano que tenta entender a vida como algo completo, como algo bem mais dinâmico. Então essas duas ideias aqui dá para a gente somar e já introduzir o nosso assunto e dar continuidade nos demais filósofos que eu vou trazer para vocês aqui, ponteando alguns deles, os principais, digamos assim, dentro do mundo grego, que nos servem de base para entender melhor a filosofia. Né? A filosofia ela é algo que tenta partir do zero. Né? Ela tenta dar um sentido às coisas e aos elementos da vida e à existência, e todas as sociedades tentam praticar isso de maneira que possam convergir para um entendimento comum. Tudo bem? Esse é o nosso primeiro ponto. Agora eu gostaria de trazer para vocês aqui alguns principais filósofos do mundo grego, né? E eu espero que a gente possa ter essa noção de que a filosofia ela nasce como base científica e epistemológica e sistemática dentro da civilização grega, dentro do mundo grego, dentro daquela civilização. Por quê? E conhecida também como o berço da civilização. Por quê? Porque é a partir dali que parte todo o conhecimento sistematizado, o conhecimento, digamos assim, completo, concreto, científico, provável, algo palpável, né? Algo que você pode sentir a veracidade daquele assunto, trabalhado, estudado ou, digamos assim, colocado em foco. Né? A civilização grega, se observarmos e compararmos com a civilização atual, é a partir dela que surgem os demais ramos de desenvolvimento da civilização contemporânea que hoje existe, como por exemplo a medicina, né? Como por exemplo o direito, a própria filosofia, a geografia, a história, a educação física. É a partir daquele berço civilizatório do mundo antigo grego que surge como mater, né? Como mãe principal, a filosofia. E a partir dali, as demais ciências ganham um campo de atuação bem mais concreto, bem mais forte, singular e ao mesmo tempo completo, grupal, né? Coletivo. O conhecimento ele passa a ser individual, específico de cada campo de saber, e passa a ser coletivo, concreto e completo, somando todos os conhecimentos para o bem comum, que é o próprio conhecimento, o desbravamento do saber. Não é à toa que existe essa diferença entre faculdade, que é aquele curso específico, e a universidade. O universo das demais ciências, dentro de diferentes disciplinas que coagunam, né, que se comunham do campo do conhecimento. Então eu vou trazer aqui alguns tópicos para vocês que vai tratar desses principais filósofos, as suas atuações, as suas participações, a sua origem e a data. Eu vou ler para vocês e ao final da leitura a gente comenta. O primeiro que eu tenho aqui, Tales de Mileto, né? 625 a.C. a 556 a.C. É considerado, esse Tales de Mileto, o primeiro filósofo. Nasceu na Jônia, hoje Turquia. Considerado um dos 7 sábios da Grécia Antiga. Foi o primeiro a afirmar que há um princípio universal do qual todas as coisas derivam, que os gregos chamavam de arquirré, que seria a água.
Então nós temos aqui Tales de Mileto, né, no período 600 anos antes de Cristo, ele trata da filosofia como algo universal, um conhecimento central, que dali parte toda a universalização do conhecimento da filosofia. E ele, através desse conhecimento dele, ele cria um conceito, o arqué, né, assim conhecido como o ponto único do conhecimento, que seria aqui a água como elemento da vida. Então ele escolhe um elemento da natureza, atribui a esse elemento da natureza um valor científico e a partir disso ele cria um conceito para justificar a vida através do elemento principal que deriva a vida, que é a água. Nós temos aqui agora um segundo tópico com um segundo filósofo que traz uma segunda opinião. Pitágoras de Samos, 570 a.C. e 497 a.C., fundador da escola filosófica da Grécia Antiga. Se tornou conhecido pela criação do teorema de Pitágoras, assim conhecido como teorema matemático. Defendia o universo grego como cosmos. Era regido por princípios matemáticos, sendo um número fundador de tudo. Então aqui nós temos Pitágoras, né, conhecido por o famoso pelo grande conhecimento do teorema de Pitágoras dentro da ciência da matemática. Ele traz aqui outro elemento importante, né, outro elemento da criação humana, o número. Então, novamente, cria-se um elemento de estudo, atribui-se a esse elemento um valor e a partir daí nós criamos o conceito. Então, Pitágoras ele justificava a existência da vida atribuída à sintonia e à dinâmica e à combinação que os números fazem, como razão, como resultado concreto, palpável e, entre aspas, um resultado certo, científico, para justificar a existência das coisas e da vida. E atribui outro conceito, o cosmos, né? Assim conhecido para nós como geógrafos. O cosmos é o universo, digamos assim, um conceito mais amplo, que abrange toda essa mega, essa hiper dimensão do universo. Nós temos aqui um terceiro ponto, né? Que traz também uma terceira opinião. Filolau de Crotona, né? 470 a.C., 385 a.C. Filósofo astrônomo que pertenceu à escola pitagórica, defendida por Pitágoras, e atribuía também o número como arqué da natureza, bem como escrita para a boa vida. Foi um dos principais a defender que a Terra está em movimento e não se encontra no centro do universo, sendo ocupado pelo fogo central. Então nós temos aqui Filolau, que traz, ele soma vários conceitos, ele traz uma concepção de Tales de Mileto, que dizia que o arqué era a água, e de Pitágoras, que o principal elemento seria o número. Então aqui Filolau ele faz essa junção. Ele atribui o arqué, ele traz esse conceito atribuído por Tales de Mileto e soma esse conceito ao número atribuído por Pitágoras, né? Então ele traz uma dimensão bem maior dos números dentro do campo central do conceito filosófico, que é o arqué do número, né? Ele também concorda com Pitágoras na existência do universo, e aqui ele já traz uma das principais sistematizações do conhecimento geográfico, que é dizer que a Terra ela não é o centro do universo. Apesar de ser o único planeta até então provável que a existência de vida é concreta aqui, não é o centro do universo, e sim o Sol, de onde o seu sistema solar atribui-se a ele a principal estrela, que a partir dali energiza todo o seu sistema dinâmico, fornecendo energia e calor e fonte de vida. Nós temos aqui um quarto tópico, trazendo uma nova concepção. Heráclito, 535 a.C. e 475 a.C. Defendia que o princípio de tudo não era o número, então ele já discorda dos demais autores que aqui até então a gente citou, e sim o fogo, movimentos e transformações da natureza, equilibrando a harmonia dos contrários, quente e frio, leve e pesado, sólido e líquido, seco e úmido. Venhamos a perceber que Heráclito ele traz aqui a harmonia dos contrários, né? Digamos assim, a combinação de forças diferentes da natureza que trazem um equilíbrio da vida, né? É como ele atribui aqui quente e frio. Nós temos aqui duas propriedades moleculares totalmente diferentes. Nós temos calor acumulado e nós temos frio acumulado. Essas propriedades elas se combinam em algumas dinâmicas da natureza para formarem paisagens, para formarem climas diferentes. E ele acreditava que essa combinação dos elementos da natureza, nos seus contraditórios, vez e outra se combinavam para formar concepções da vida, formar concepções da sabedoria, formar concepções dentro da filosofia.
Esse aqui é um campo de atuação dos filósofos gregos, como pensar e refletir sobre a vida. Tudo bem? E para finalizar a nossa aula, é importante que nós tenhamos aqui como base científica da sabedoria, do conhecimento, das propriedades elementares e fundamentais que justificam a filosofia, a discussão, né? Esse é um dos principais, digamos assim, conceitos básicos que sustentam todo esse amor pelo conhecimento, é a dialética, o discurso, a discussão, conversar, refletir, trocar ideias. É assim que nasce o direito, né? Ampla defesa, o contraditório, a justificativa, o confessamento da verdade, a omissão da verdade. É através das discussões que a ciência do direito, aquele teatro fabuloso da verdade e da mentira, ele existe. É assim a filosofia. Através do discurso, da dialética, dialogar, trocar ideias. É nessa discussão de ideias, aceitar as opiniões, aceitar as contradições e assim equilibrar as opiniões diferentes e contrárias e harmônicas entre si, que nasce a filosofia, como um bem comum, como ideia ou ideias que tentam justificar as coisas. O conhecimento dialético discursivo. É importante que venhamos aprender dentro da filosofia para que não possamos nos deixar nos enganar. É importante que não aceitamos a verdade logo bruta como ela vem e como a nós é entregue. É importante que possamos descascar as mentiras, possamos lapidar as verdades e assim criar uma concepção de verdadeiro, separando o joio do trigo. Nesse caso aqui seria o falso do verdadeiro, através da arte de pensar, de refletir, de justificar, de responder, de tentar entender o porquê das coisas. As coisas são nos entregues muito, digamos assim, casca grossa, então nós precisamos refinar isso através da filosofia. Não podemos aceitar falsas mentiras, que são as piores das verdades, né, como justificativa para a existência das coisas. É preciso que venhamos a refletir, pensar, criticar, sistematizar e assim acreditar em algo, acreditar em uma informação, acreditar na ciência, acreditar em algo que justifique realmente como conhecimento científico, palpável e concreto, provável, a existência das coisas. É assim que a filosofia trabalha. Eu espero que você tenha aprendido aqui uma coisa junto comigo. Espero que você possa somar conhecimento dentro da filosofia. E se você gostou dessa aula, você curte, você comenta, traga proposições, traga sugestões para que a gente possa melhorar. Obrigado pelo conhecimento até então aqui somado junto com vocês.